Bom dia, moçada. Bom? Como foi essa semana? Beleza? Maratonaram bastante nas séries. Agente Casey, Sam Cat, Naruto. Quem é que assiste Naruto aí? She-Ra, tem uma nova versão de She-Ra. Olha só. Mas a She-Ra da minha época era muito melhor, muito mais bonita, né? Mas tá valendo. E Roblox, quem é que gosta? É interessante, não vou falar que é legal não, mas eu acho meio interessante, né? E já temos revista, né, para o próximo quadrimestre, é só buscar na igreja. E teremos uma outra forma para poder fazermos essas lições, né? Vamos precisar que vocês tenham e-mail, né, para poder facilitar esse nosso contato através do Google Meet. Então, quem não tem e-mail, por favor, providencie ou use um e-mail do seu responsável para essa nova fase. Hoje também teremos participação especial. Tivemos na lição passada a participação da Juliana e da Maria Luísa, né, na elaboração da nossa lição. E hoje também temos participação especial. E quem quiser participar, só basta mandar uma mensagem, né, pelo WhatsApp e a gente organiza isso, tá bom? Então vamos começar com uma oração, porque é a melhor forma de começar qualquer coisa. Por favor, convido a nossa lindinha Sofia. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada por estar cuidando de nós, abençoe a família e todo mundo que está aqui. Obrigada, Sossô, valeu, saudade de você. Então, a nossa lição de hoje fala sobre oração. 3 razões para orar, por que devemos orar. Aí teremos 3 textos muito bacanas, esses textos que eu tive que tentar delimitar bastante, porque são textos muito complexos, com muita informação, mas eu tentei assim estruturar para enquadrar direitinho ao tema proposto. Então a gente vai iniciar com Marcos 6, 45 a 50. Por favor, abra aí sua Bíblia para acompanhar com a nossa participação especial. Marcos 6, de 45 a 50. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, já que na madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e já ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram em gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então, esse texto fala sobre, o título é Jesus andava sobre o mar. Mas o que vamos destacar aqui é que Jesus, nesse momento, antes de andar sobre o mar, ele se retirou para orar. Imagina, Jesus, filho de Deus, o Deus homem, se retirou para orar. Ou seja, Jesus orava. E é que negócio. Por isso que ele nos manda orar, né? Porque ele nunca iria falar para a gente fazer alguma coisa que ele não fizesse.
porque ele via a necessidade de orar, né? Então, ele, na condição de homem, né, ele estava sujeito às mesmas paixões que a gente, os mesmos sofrimentos. Então ele tinha muita necessidade de cada vez mais ter acesso a Deus, a estar perto de Deus, né? Então buscava na oração esse contato mais direto, né? Então isso é muito bacana. E algo que eu vou destacar aqui, que em 10 momentos, são vários momentos, que Jesus orou, né? Se isolou, orou, e eu vou destacar alguns momentos cruciais no ministério de Jesus sobre a oração em que ele orou. Então vai lá. No seu batismo, quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, ele orou. Antes de escolher os 12 discípulos, olha a decisão. Tinha, sei lá, 70, 80, 100, 500 seguidores. Como escolher apenas 12? Tarefa difícil, não é? Então, oração. Buscou através de oração, né, orientação a Deus para que fizesse uma escolha certa. Depois de ser rejeitado em Betsaida e Cafarnaum, quando questionou os discípulos sobre quem eles achavam que Jesus era, né? No momento da autorrevelação, em que no momento de oração o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se tão brilhantes como um relâmpago. Tem mais. Em momento de profunda tristeza, que foi a morte de Lázaro, que depois ressuscitou. Na última ceia, quando já sabia que iria ser traído, no Getsemane, na própria cruz. Em outras ocasiões, ele orou pelas crianças, pelos discípulos. Então, por que Jesus orava tanto? Porque o Pai o enviou, porque ele e o Pai eram um, porque Jesus tornou-se humano, sujeito às nossas paixões, e foi tentado, acusado e morto. Tantas dificuldades, né, que Jesus passou. Então tinha necessidade de buscar força e sabedoria junto ao Pai, ter um momento a sós com o Pai. Se Cristo, como Deus homem, precisava ter uma vigorosa vida de oração, quanto mais nós, né? Então, é uma necessidade. Nós precisamos orar. E uma coisa bacana, Jesus não apenas fala, por favor, ore. Ele mostra como que deve ser feito. Então, no texto de Mateus 6, 5:13, vamos ver a formulazinha, né, digamos assim, os passos para uma oração. Tá bom? Carolzinha, por favor. Mateus 6, de 5-13. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam.
Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha ao teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. Eis o nosso famoso Pai Nosso. E vamos destacar alguns pontos sobre essa oração, que Jesus nos ensinou. Então, ele coloca que não devemos ser hipócritas, ou seja, pensar uma coisa e fazer outra. Orienta que nas nossas orações devemos ir para o quarto, fechar a porta e orar, buscar a Deus em secreto. Não ficar com repetições sem sentidos. Não fazer orações compridas, porque Deus sabe exatamente o que precisamos, né? Bendizer e louvar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ser grato. Isso eu acho uma coisa tão interessante, que nós temos essa mania sempre de reclamar, sempre de pedir, e a gente acaba não sendo grato pelo que temos. E isso é válido. Temos que ser gratos pelo pão nosso, por cada dia, por cada situação. Devemos ser gratos. Reconhecer os pecados e pedir perdão por eles. Ter um coração perdoador. Tem muitas pessoas que vão guardando rancores, raiva, não perdoa. Isso faz um mal muito grande. Então, vamos perdoar, vamos liberar perdão. Isso vai nos deixar assim muito mais leves. Pedir para que não sejamos tentados e também para que Deus possa nos livrar do mal. E sobre tudo isso, todas essas regrinhas, devemos abrir o nosso coração, devemos ser sinceros a Deus, orarmos, chorarmos aos pés de Deus em nossas orações, deixar sempre o nosso coração aberto. E por fim, temos o texto de Tiago 5, 16, 17. Por favor, Carol, mais uma vez a sua participação aí na leitura. Tiago 5, 16 a 17. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu. Então, por fim, a terceira razão pelas quais devemos orar. Primeiro, porque Jesus orava. Segundo, porque Jesus nos ensinou a orar. E terceiro, porque quando oramos, temos respostas. Então, o texto de Tiago fala que devemos confessar os pecados uns aos outros. Essa parte de confessar, de partilhar os nossos problemas com os outros, isso é importante porque Deus usa as pessoas. As pessoas podem ser canais bênção da parte de Deus. Então, é importante a gente encontrar uma pessoa que a gente conheça bem e falar, poxa, aconteceu isso comigo, tal, e ouvir. Mas tem que ser pessoas certas, né? Que senão, ao invés da pessoa ajudar, acaba atrapalhando.
né? Em um outro ponto, né? Oremos uns pelos outros, pois a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então vamos orar, não apenas pela nossa família, mas pelos nossos amigos, pelos necessitados, pelo nosso governo. Todo mundo está sabendo que o Brasil está muito confuso, né? Então precisamos de muita oração, pois a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Deus está ouvindo a gente. Então creiam que a oração pode mudar muita coisa, e muda. Garanto que vocês devem saber de uma coisa ou outra, de que a oração fez grande diferença na vida de vocês, na vida dos seus familiares. Então, creia. Então, esse é o fim da lição. Expomos os 3 motivos pelos quais devemos orar. Deixarei o gabarito, né, da lição, com atenção especial que nos versículos que foram propostos aí no caderninho do aluno, na revista do aluno, a citação está errada. Né? Ao invés de Mateus 6, 45, 50, é Marcos. E ao invés de Marcos 6, 5 a 13, é Mateus. Tiago está certinho, a referência está certinha. E por fim, eu gostaria de deixar registrado aqui que esta semana, no dia 26, foi aniversário de uma pessoa muito, 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 muito especial para mim. Essa pessoinha aqui, ó. Alguém reconhece? Hein? Isso, é a Maria Luísa. Nossa, como cresceu, né? São 12 anos agora. Pré-adolescente. Pois é. Então, que o Papai do Céu possa te abençoar, Maria Luísa. Né? Você sabe o quanto eu te amo, o quanto nós te amamos, e que eu oro muito para que você continue nos caminhos do Senhor. Esse é o meu maior desejo, porque eu sei que aí está a felicidade. Né? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos os aniversariantes dessa semana, né? E estudem a lição, tirem uns 10 minutinhos aí, pelo menos, para ter um contato com Deus, né? Então, até a próxima lição, a lição 15ª, beleza? Grande abraço, grande beijo. Nossa, muita saudade de vocês. Tudo de bom.